Boa noite a todos. Hoje são 9 de abril, quarta-feira, 2025. Estamos iniciando mais um estudo do NEP Brasília. E no estudo de hoje, ainda vamos falar um pouco de Jesus. Jesus, um dos presentes, né, nos nossos princípios básicos da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Pode ler, Marge, da sua leitura inicial de harmonização. E em seguida, vou pedir então, João, você faz, por favor, a nossa oração inicial. Antes ou depois do texto da Magda? Depois, né? É, é depois. Primeiro a gente harmoniza com a leitura e em seguida vem a prece. Perfeito. A gente começa primeiro com um poema e depois um texto do primeiro capítulo de A Caminho da Luz, tá? Tudo que não era ele era deserto, era terreno seco, terreno hostil. Tudo que não era ele era incerto, era apenas espera à margem de rio. Água de poço não matava a sede. Não havia peixe onde caía a rede. Tudo que não era ele era deserto. Terra sem sal, mundo sem luz. Um grande areal onde não se produz. Tudo que não era ele era deserto. Era terreno seco, terreno hostil. E as almas sem viço, e as almas sem verso, eram sonhos de água em vasos vazios. Jesus não veio somente para dividir o calendário de uma grande parte do mundo. Não é isso que o faz grande. Calendários são convenções e poderiam ser apenas imposições dessa ou daquela cultura dominante em determinada época. O antes e depois dele não diz respeito ao tempo ou a algo estabelecido pelos padrões do mundo terreno. É muito maior que isso. Quando começamos a pesquisar a existência desse espírito, nos surpreendemos com relatos que mostram Jesus participando da formação do planeta Terra. As informações espirituais o chamam de divino escultor e narram com beleza indefinível os primeiros instantes cósmicos do planeta. Ele operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estabeleceu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, a partir de uma unidade substancial existente por toda parte no universo. Sob as vistas de Deus, organizou o cenário da vida, criando o que fosse indispensável para a existência dos seres que haveriam habitar. São narrações de fatos ocorridos há bilhões de anos. E Jesus já era esse espírito perfeito a quem foi confiado por Deus o cuidado de um planeta, para que o preparasse para os povos que nele realizariam suas jornadas umas após outras. Foi esse mesmo espírito que, depois de toda essa preparação, programou a sua própria vinda a este mundo, permanecendo aqui por pouco mais de 30 anos. Foi esse mesmo espírito de luz que conhecia os mistérios do universo e suas leis, que humilde nasceu entre nós, obedecendo todas as regras da Terra. Foi concebido por pai e mãe, teve infância, adolescência e vida adulta em corpo material. Conviveu conosco, compartilhou sua sabedoria com o que estávamos na Terra naqueles dias, desde os mais simples aos mais sábios. Fez questão de exaltar a simplicidade e pureza de coração. Realmente, tudo que não era ele ainda era deserto naquela época, pois ele veio trazer água viva, água verdadeira que mata a sede da alma. Sua mensagem permanece. Ele também, pois continua conosco, prossegue acompanhando a evolução do planeta e coordenando seus destinos. Muitos ainda somos sonhos de água em vasos vazios. O poço está aqui ao nosso lado, sempre esteve. Se desejarmos, podemos saciar para sempre nossa sede de verdade, justiça e amor. Maravilha. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, então, e ao nosso querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, nosso bom pastor,
agradecendo, principalmente agradecendo a chance de estarmos aqui mais uma vez, estudando a tua lei, Deus, através do Evangelho, da codificação do Mestre Jesus, a melhor codificação da sua lei, que está sendo nos dada. Nós te agradecemos por isso, Pai. E te pedimos que hoje possamos, através de uma construção coletiva, da partilha dos saberes, que cada um de nós possa sair daqui com sementes de transformação evangélica em seus corações, e que elas possam germinar e se multiplicar, que possamos ser, Pai, cooperadores cada vez maiores e cada vez melhores do teu Evangelho. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, nós te pedimos, humildemente, em nome do Mestre Jesus, que se assim for da sua vontade, que assim seja. Amém. Vamos começar com a Edna trazendo o material dela? Estou curioso para saber o que ela trouxe. Vamos, Edna? Edna, pronto, pode abrir o microfone, Edna, vamos lá, ouvir você hoje um pouquinho. Não é muita coisa, não, é só a título de contribuição. Ótimo, perfeito. Então, assim, em relação àquilo que você falou sobre Jesus estar no deserto, né? Então, sendo Jesus ali o espírito de extrema envergadura espiritual, e se a gente for observar, né, se a gente for considerar a leitura que o Espiritismo ele tem acerca dessa passagem, a gente vai entender que Satanás, na verdade, ele não existe, né? E eu procurei nas minhas buscas sobre esse assunto, eu encontrei, né, no livro A Gênese, no capítulo 15, no item 52, onde Kardec ele diz por meio de uma explicação textual que foi dada por um espírito, ele fala que Jesus transportado pelo diabo, né, ao pináculo do templo e depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, ele construiu uma daquelas parábolas, né, que lhe deram, que eram familiares e que a credulidade humana, ela transformou em fatos materiais daquilo ali, né? Então, se nós nos reportarmos ao Evangelho de Mateus, que ele fala sobre isso, que é o Evangelho, Evangelho 4, né, o versículo do 1 a 11, ele fala que naquele tempo, Jesus ele foi conduzido Impelido. espírito do deserto, no deserto, no caso, né, e a fim de ser tentado pelo demônio. Então, ali Jesus jejuou durante 40 dias, né, e 40 noites, e por fim teve fome. E, no caso, o tentador, né, Satanás, ele aproximou de Jesus, né, e disse para ele, se és mesmo filho de Deus, então diz a essas pedras que se transformem em pães. Né? Não sei se vocês lembram disso. Então, nesse Allan Kardec, ele está nos dizendo que não seria um texto real aquilo ali, né? Então, ele vai se apoiar em algumas premissas, algumas lógicas dele mesmo, né? Ou seja, não faz muito sentido Jesus Cristo querer transformar a pedra em pão para matar a fome, né? E também não há muita lógica numa entidade espiritual trevosa como Satanás conseguir convencer Jesus Cristo a abandonar os seus propósitos para comandar uma cidade, a fim de que se torne mais poderoso. E também não faz sentido nenhum que o Jesus ele possa subir, né, num pináculo de templo e de lá ele se projetar uma altura de 60 metros e deixar com que os anjos o desencarnem, deixar que os anjos o amparem, mas vai desencarnar. Então, se a gente for observar, se nós conseguirmos observar isso, que outros espíritos menos evoluídos, eles não tivessem esse tipo de fragilidade, o que dirá Jesus Cristo nesse sentido? Então é por essa razão que Allan Kardec ele interpreta como sendo uma simples parábola para poder ensinar o povo, né? Então, quando Satanás oferece a pedra para que Jesus a transforme em pão, é o que acontece na primeira tentação. Ou seja, Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem, né? Ou seja, ele mostra que ele não está ligado aos interesses materiais, né?
aos interesses ali terrenos, e isso eu entendi como se fosse a primeira vitória dele, né? Ele não está preocupado com as posses na terra. Uhum. O segundo momento é quando o Cristo ele mostra a sua vitória sobre o orgulho, né? Uhum. No sentido. Então, ali a gente tem a primeira conquista, que foi a do egoísmo. É ele não querer coisas somente para si. E o segundo é o orgulho, porque Jesus, ele jamais poderia pular de uma altura de 60 metros. Por quê? Porque anjos o aparariam? Não. Ele também venceu o orgulho dessa forma, né? E o egoísmo também. No terceiro momento, a gente pode trazer aí a sânia, ou o brilho de poder, de possibilidade de ser melhor que alguém, de mandar em outras pessoas. E se tratando de deserto, quando o João falou, né? O deserto para o judaísmo, ele é um recolhimento. Então, lembremos dos povos de Israel, né, que foram para o deserto e ali eles puderam se comunicar com Deus na sua maior é, consciência espiritual. Então, o deserto ele significa o interior de cada um dentro de nós. E eu pesquisei também que a palavra deserto, em hebraico, ela significa midbar, né? Ou seja, falando metaforicamente, é do deserto que Deus fala conosco. É pelo silêncio das nossas dores que Deus fala conosco. E é na singeleza das coisas áridas, né, que há em nós, é que Deus, efetivamente, ele vai falar ao nosso coração. E aí, só entrando mais um pouquinho no assunto, se a gente for olhar também o aspecto do 40 dias, não sei se vocês já observaram, né? Óbvio que tem na Bíblia isso, a gente vê isso na passagem bíblica que fala: o dilúvio choveu 40 dias e 40 noites, o povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto, Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo demônio. Paulo de Tarso, né? Saulo de Tarso foi ao deserto. João Batista, ele vivia no deserto. Então, o deserto, no sentido figurado para os hebreus, significava incontáveis. Então, toda vez que a gente vai ler isso na Bíblia, o deserto significa muitos, né? Então, assim, é uma tentação que ocorreu, mas de forma como parábola, né? Então, se a gente for observar Jesus no deserto, como que o Cristo poderia ser tentado por aquilo que sequer mesmo existiu, né? Isso não faz nenhum sentido. Então, a gente sabe que o mal existe, que os espíritos perversos eles existem, que os espíritos maquiavélicos eles existem, mas uma entidade em específico que represente o mal, que rivalize com Deus, que discuta com Deus como sendo dono do mundo, especificamente a doutrina espírita, ela não existe para a doutrina espírita, e nem mesmo para o judaísmo, né? Porque se a gente for comparar, Deus é um Deus único. Então, quando a gente fala sobre Deus único, é porque ele é Deus em absoluto. E a doutrina mesmo diz que o chamado Satanás, ele não existe por quê? Pelo fato de que não haveria uma entidade consagrada para esse tamanho mal. Então, o que Allan Kardec chama de demônios, no dizer dele? São as almas dos homens que não foram bons aqui na Terra. Então, especificamente é isso que eu consegui trazer para essa explicação, né? Sobre o deserto. Não sei se eu fui muito rápida, né? Não, Falei. foi ótimo, muito interessante. Excelente. E, óbvio, né? A gente tem para. Vamos falar um pouquinho disso, que é importante até para a gente entender outras coisas na Bíblia, né? Dentro das ciências da religião, a gente contesta muito o que eles chamam de ato confessional, né? Uhum. Ou a teoria confessional, né? O misticismo, a palavra não é essa, mas é a melhor palavra que eu acho agora. O misticismo, o que é místico? Aí você vai ver muita gente falando assim, não, tem alguma coisa aí. Por quê? Porque essa passagem aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, nos três evangelhos sinóticos, essa passagem aparece. Então, alguma coisa aconteceu. Mas aí, quando você transporta isso para a necessidade da mensagem, né? Principalmente quando você tira o ato confessional de dentro do texto, da crítica textual, você vai perceber que realmente é uma parábola. E aí fica um pouco menos difícil de você elucubrar sobre isso. Usando a lógica, né,
você vai chegar a uma conclusão semelhante a essa. E, gente, ó, o que eu vou falar a partir de agora é uma das centenas de conclusões que você pode chegar. Examinando o texto, e é por isso que ele está nos 3 evangelhos, para que todos examinem e todos tirem a sua conclusão, e é por isso que ele é repetido nos 3 evangelhos, pode ser interpretado da seguinte forma. Fala-se lá, Deus estava no deserto, entre as feras, sendo servido pelos anjos. E após 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome. Então, vamos lá. A Edna lembrou muito bem. O 40, na cultura judaica, aparece desde o dilúvio até a tentação no deserto. Então, o número 40 representa ciclo, né? A virada de um ciclo com você, a preparação para a virada de um ciclo. Ou seja, é o processo, aquilo que você passa para você virar, para você poder dar o próximo passo. Então, 40 dias, 40 noites jejuando, privando-se do alimento do corpo, e o judeu jejua quando? Quando ele está indignado ou quando ele está sob vergonha perante Deus. Essa condição da gente jejuar para pedir algo a Deus, isso é uma herança protestante. Isso aí é bem posterior a essa cultura judaica. Jesus estava jejuando, a parábola, e eu concordo muito com a Edna quando ela fala isso, é uma alegoria, mas uma alegoria extremamente poderosa. Por quê? Vou repetir, essa alegoria está logo no início, para quando você lesse o Evangelho, você parasse para pensar naquilo, e aquilo já vai te norteando sobre como você deve ler o Evangelho, o que você deve esperar e o que você deve buscar. Vamos lembrar uma coisa? O Evangelho é antigo para nós. Naquela época, ele era novidade. Na época que foi escrito, então, era suma novidade. Então, ele tinha que ter preâmbulos, prefácios, prólogos introdutórios. Por que o prólogo de João é diferentão? Porque João sabia, olha, todo mundo já conhece Jesus, agora eu preciso falar um pouco mais do que é Jesus. Mas os outros sinóticos tinham que ter um certo prólogo. A tentação do deserto, segundo alguns autores, faz parte desse prólogo. Então, vamos lá. Estava ele sendo servido pelos anjos porque ele era o filho de Deus. Estava no deserto porque, a Edna lembrou muito bem, na cultura dos povos do Oriente Médio, Deus fala no deserto. Não é só o judeu que acredita nisso, não, tá, gente? Todas as culturas das mais antigas do Oriente Médio acreditam que para falar com Deus você precisa ir ao deserto, você precisa se retirar para o silêncio, para o vazio. O deserto é inóspito, é muito quente de dia, você precisa se proteger, é muito frio à noite, você precisa se proteger. Você tem que estar sempre voltado para o seu cuidado. E é por isso que Deus fala no deserto. Então, servido pelos anjos, no deserto, se preparando para um ciclo. Ah, João, mas Jesus teve que se preparar para um ciclo? Teoricamente, enquanto ele estava baixando o padrão vibratório para reencarnar no planeta Terra, ele estava, teoricamente, se preparando. Mas lembre-se, vamos partir do princípio que a Edna trouxe muito bem. É uma alegoria. É uma parábola. Certo? O que isso está querendo dizer? Você está... Vamos se reportar para aquela época, tá, gente? Estou convidando vocês a voltarem lá para o ano Domini. Você, leitor, amigo, que está tendo contato com os escritos de Lucas nesse momento, nós te convidamos para refletir junto com a penitência de Jesus no deserto. Assim como Jesus foi para o deserto, você também precisa se recolher para ouvir o que Deus quer de você. Você também precisa ter um ciclo preparatório para o próximo passo, porque você vai ser agora um cristão. Você vai ter contato com o manual de aquisição do reino de Deus. E observem, Jesus vai para o deserto depois do batismo. Batismo. Ele foi batizado, veio, esse é meu filho bem amado, nele é muito comprado. Aí ele foi para o deserto para se preparar. É uma alegoria dizendo, poxa, sugerimos que vocês que estão lendo isso tentem fazer algo parecido, de preferência façam a mesma coisa. E aí, quando você vai se preparar, qual é a primeira coisa que acontece? Qual a primeira necessidade que se tem quando você começa um sistema de renúncia? Vamos olhar isso como um sistema de renúncia. Quando você começa a ter renúncias, qual a primeira parte sua que sente? Não é o corpo?
Não é o veículo reencarnatório, não é a carne. Então, Jesus teve, primeira coisa, fome. Fome. Dizendo, você vai ter fome. Mas não conte que Deus vá transformar pedra em pão para você. É necessário que você trabalhe pelo seu pão. Quem lembra lá da expulsão de Adão e Eva? A partir de agora, comerás pelo suor do seu. Então, não espere, não espere. Se nem o Filho do Homem, nem o Filho amado em quem me comprazo, transformou pedra em pão, não espere que vá haver milagres, não espere que vá cair do céu, não espere que seja fácil essa transformação. E nem espere que seja fácil você ser nutrido pelo Evangelho ou ser nutrido na vida comum. Aí o diabo falou assim, tá. E aí, por isso se recita os salmos. Porque o salmo é norteador. O salmo é esclarecedor, é uma resposta que norteia. Todo salmo é uma resposta que te norteia. Aí ele fala, nem só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ou seja, você, para ser alimentado pelo Evangelho, não precisa transformar as pedras que você carrega em pão. Não adianta, você tem que se alimentar da palavra. Vou falar uma coisa que já vai ajudar vocês a pensar que eu estou vendo a carinha de vocês como se tivesse, caralho, eles vão estar viajando muito. Alguns autores que eu gosto muito, 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 autores da antiguidade, eles falam que, na verdade, a tentação do deserto era Jesus convertendo o diabo. Eu acho isso sensacional, essa ideia. Ele mostrando para ele, olha, é isso que você deve fazer, você voltar. Não espere, não vou transformar a pedra em pão, não tem esse milagre. Você quer ser nutrido, tanto do corpo quanto da alma, ouça e se alimente da palavra que sai da boca de Deus. Uhum. E lembra, João, que a gente estudou que O quê? Cristo, na sua perfeição máxima, ele não está mais sujeito às tentações. Não. Por isso a gente não pode aceitar a mínima factualidade. Mas lembre-se, Exatamente. por isso que a gente deve analisar com o mínimo de ciências da Como religião, parar. porque você tem que tirar o ato confessional. O que é o ato confessional? É o ato de fé. Por quê? A fé dogmática, o que ela prega? Foi sim. Tanto foi que está em Mateus, Marcos e Lucas. Concordem comigo. O irmão tem o direito de acreditar nisso? Tem. A fé não se contesta. Fé, segundo Santo Agostinho, é confiar no que você acredita. A distinção de nós espíritas, nós que professamos a doutrina dos espíritos, é que nós nunca paramos de revisar o que a gente acredita, para que confiar no que a gente acredita seja um ato mais científico, um sinal de ciência, de sabedoria, do que um ato de fé não raciocinada. Não contente, né, em não conseguir que Jesus modificasse, facilitasse as coisas. O transformar a pedra em pão é facilitar as coisas. Não tem coisa fácil. Você quer se alimentar espiritualmente? Você quer se alimentar do corpo também? Trabalhe. E outra, abra os seus ouvidos e ouça a palavra que sai da boca do Senhor. É esse alimento que você precisa. Porque nem só de pão. Você precisa desse alimento. Tá bom, levou para o pináculo. O pináculo é o quê, gente? C.S. Lewis, o livro muito bom também fala, A Carta de um Diabo. Muito bom, Silvinha, lembrou aqui. Do Lewis, muito bom. Esse livro também é bem interessante, como que ele aborda. O pináculo é o quê, gente? Não é lá em cima da igreja? Representaria, vamos dizer assim, o ponto mais alto de uma igreja? Vamos analisar anassincronicamente, ou seja, vamos analisar pela imagem do nosso tempo. No alto das igrejas tem o quê? No ponto mais alto de uma igreja tem o quê, gente? A cruz. A cruz. Às vezes um sino, a cruz. Esse ato de a gente colocar a cruz no ponto mais alto da igreja vem do ato do pináculo. Porque o pináculo era o ponto mais alto para que você lembrasse que Deus habitava ali no templo. Tanto é que o pináculo, da onde você estiver de Jerusalém, você enxerga o pináculo. Para todo mundo lembrar que Deus está ali presente. Então, vamos lá. Na figura de que Deus está ali presente, assim como hoje, a gente coloca a cruz no alto da igreja, imitando o pináculo, para a gente lembrar, olha, Jesus está aqui.
Logicamente que a maioria das pessoas ainda tem essa imagem de Jesus crucificado, né, por causa até da teologia paulina. O Jesus ressurrecto ainda é muito difícil de ser pensado. Levou para o pináculo e o que ele fez lá em cima do pináculo? Ó, se joga daqui porque Deus vai mandar os anjos te salvar. Uhum. E ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é a mensagem que ele está dando para o diabo? Olha, presta atenção, cara. Eu sei que eu estou aqui aonde fica meu pai, onde a presença do meu pai se faz. Mas não é porque que eu estou aqui debaixo das vistas dele que eu vou abusar da misericórdia dele. Se eu pular, o mais óbvio é que eu vou me esborrachar lá fora. Por isso, não tenta o Senhor seu Deus. Não há possibilidade de você barganhar com Deus. Coisa extremamente comum até os dias de hoje. Repare bem como existem teologias que estimulam a gente a barganhar com Deus. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Mostrando para um novo cristão ali, recém-convertido, lendo pelas primeiras vezes aquele evangelho. Ó, não pense você que só pelo fato de você se tornar cristão, Deus vai te proteger de tudo, não. Se você se colocar em perigo, você vai se esborrachar do pináculo, porque você não vai achando que Deus vai botar pessoalmente um escudo na sua frente. Ele vai proteger segundo a lei dele. E também é um pensamento judaico, né? Confio em Deus. Tem um ditado judaico que fala assim, como é que é? Confio em Deus, mas desvio da flecha. É uma coisa assim. Eu confio em Deus, mas assim, eu também não vou dar mole. E aí, não satisfeito, ele tira Jesus e leva para o alto de uma montanha. O que é o alto da montanha? Todas as grandes comunicações com Deus, todos os grandes atos, os divisores de água da história da Bíblia aconteceram no alto da montanha. A Arca de Noé parou onde? No alto da montanha. A tábua veio de onde? No alto da montanha. Elias conversou com Deus? No alto da montanha. Jesus teve a transpiração? No monte. Não foi no alto da montanha, mas não foi no monte. Então, essa figura de elevação. Aí ele leva no alto monte e fala assim, aqui, ó, o ponto mais alto é você dominar tudo que está embaixo. Se você ceder a mim, eu vou fazer você dono de toda a materialidade. E aí ele responde que assim, se afasta de mim. Por quê? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Qual é a simbologia disso? Então, assim, olha, não adianta você querer me convencer. Do contrário, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não tenho ambições. Eu tenho vontade de fazer a vontade do meu Pai. Então, simbolicamente, você pode analisar essa alegoria assim. Lembrando que essa alegoria estava sendo apresentada por um recém-convertido. Ou seja, por uma pessoa que estava conhecendo o Evangelho ali. Então, aquilo serve como um prólogo para te nortear. Olha, esse livro, né, metaforicamente, né, alegoricamente, ele quer te ensinar essas coisas. Lembrando que a gente, na época de Jesus, ainda era muito comum, principalmente pela influência helênica, principalmente pela influência greco-romana, principalmente a influência grega, as histórias serem contadas de forma mitológica. Ainda era muito comum. Então, nada me impede de argumentar que a tentação de Cristo é um mito. E o que é o mito? Mito é uma proto-filosofia, é um jeito de se explicar alegórico para você tirar uma moral da história daquilo. Então, a tentação de Cristo nada mais é do que um prólogo, uma espécie de prólogo, para o cristão recém-convertido que está ali lendo, falar, mas então quer dizer que esse cara aqui dessa história, você está querendo me dizer que o cara aqui que essa história conta, lembre-se, a Bíblia, naquela época, não era ainda o livro sagrado que a gente considera hoje. Era o livro que contava a história do Messias. Aí o cara lia assim, falava, então você quer dizer que esse cara aqui que vocês estão falando, o tal de Jesus, ele começou a vida dele, ele fez tudo isso que você está contando aqui, mas começou com isso aqui? É. Então também tem que passar por isso? Sim. De uma certa forma, sim. Então, assim, eu vou defender o meu argumento, que é da escola acadêmica que eu mais acho sensata, de que a tentação do Pinar, a tentação no deserto, Jesus, é um mito, mas é um prólogo, é algo que tenta te introduzir numa ideia. E vamos parar para pensar, não é lindo esse prólogo? A história não é bonita? A história não é bem contada?
Se a gente fosse botar hoje isso num filme de ficção, não ia ser legal? Não uma história legal? Lembre-se que o mito era o jeito de chamar a atenção das pessoas daquela época, que não tinham ciência como a gente tem hoje. O mito era a forma de se passar proto-verdades, tradição, para você manter tradições orais. Então, o prólogo é uma tentativa de manter uma tradição oral, né? A tentação de Jesus no deserto. E aí eu prefiro acreditar que seja isso. Tá? Mas a sua percepção perfeita é exatamente isso. Tá? Recheado de simbolismos, que a gente precisa, cada vez mais, de tempos em tempos, revisitar, achar mais simbolismos que encaixem na sua fé, que usem, né, que você consiga usar esses simbolismos para se aproximar cada vez mais do exemplo de Jesus. Lembrando, né, aquilo ali é o início da história. O cara que a gente conta aqui, ó, esse cara que a gente conta a história dele nesse livro aqui, que o tal de Mateus escreveu, não foi Mateus, foram os discípulos dele, mas vamos botar assim, o tal de Lucas escreveu. Então, Lucas escreveu sobre esse tal de Jesus. Aí o início da história é assim, né? E é tão interessante, só para terminar, que se você pegar os sistemas de escritas contemporâneos, um dos mais bem-sucedidos é chamado de A Jornada do Herói. É um sistema de escrita, é uma forma de se escrever histórias. A Jornada do Herói começa sempre com uma tentação. E isso, psicologicamente falando, motiva demais o nosso inconsciente a ficar curioso pela história. O mito te torna curioso. Quem nunca ouviu um mito e ficou maravilhado, mesmo sabendo que era um mito? Você não, isso é mentira, mas pô, que história legal. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele se identifica com aquilo e quer se aproximar afetivamente daquilo. Então, eu prefiro defender que a tentação de Jesus no deserto foi um mito necessário para introduzir a história. Certo? Quem gostaria de comentar mais uma coisa? E aí, encaixando tudo que eu falei nosso escopo da aula de hoje, Jesus também é guia e modelo. Até na tentação do deserto. Ele sempre será guia e modelo em qualquer ação. Na mínima ação dele está o nosso guia e modelo. E a gente, às vezes, quer se inspirar, quer se nortear por ações grandes de sacrifício. Não, nas mínimas ações. Em Jesus abençoando as crianças. E o pessoal, sai criança, sai criança. Não, deixa vir a mim os pequeninos, porque, na verdade, é deles o reino do céu. Mas antes de ele falar isso, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. O que ele estava fazendo? As crianças estavam indo até ele e ele estava abençoando. Um ato simples, mas carregadíssimo de simbolismo afetivo. Quem foi neto de mineiro aqui, igual eu fui, sabe. A delícia que é chegar na casa da avó, além do bolo quente, do rocambole, de coco que minha avó fazia, ainda pegar assim, minha avó é espírita, tá? Não estou falando da minha avó evangélica, não. Minha avó é espírita, que veio de família católica, óbvio, mas era espírita. Deus te abençoe, meu filho. Que delícia isso. É uma Né? delícia. Né? Que delícia. Oi, Edna? Eu sou filha de Oi? menino. Então Minha você sabe do família. que eu estou falando. Ai, então, sei. Atos pequenos. Jesus é nosso. Aí qual é a lição, encaixando no nosso escopo de hoje? Como eu vejo Jesus nisso aí? Jesus é guia e modelo nas mínimas e nas máximas atitudes. Precisamos, sim, observar desde as mínimas para ficar mais fácil de executar as máximas. E quem gostaria de falar mais sobre isso? Denise, você concorda? Mágida concorda? Edna concorda? Claro, perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso, deu Ah, ampliou, né? eu queria que alguém discordasse. Um espetáculo. Alguém discorda aí, por favor. Não, é para enriquecer, gente. Silvinha, pelo amor de Deus, Eu discorda de acho, mim aí, Silvinha. eu acho interessante é Jesus falar assim, né? Retira-se de mim, né? Se Retira afasta de mim. E que a- ele falou isso em outras oportunidades com Pedro, né? Afasta-se de mim, Satanás. Para que, não é? Para que a mensagem venha, para que se cumpra o que estava escrito, não é mesmo? Ele afastando esses espíritos inferiores, né, que poderiam interferir de alguma forma, né? Falou com Não, Pedro, né? Falou. interferir na moral, né? Jesus não tinha. Sim. É.
Eu É. concordo em gênero, número e Ah, grau nessa visão. E ela até embeleza, Uhum. se torna até poética, né? Se a gente olhar por esse ponto de sim. vista. Então, e outra coisa que eu achei muito bacana, João, que você trouxe é o ato confessional. Aham. Isso daí, Essa, para analisar texto, é necessário então, demais a gente se eximir do ato confessional. Nós que somos espíritas, Silvinho, a gente é, também tem ato confessional nas nossas é interpretações. claro, Então, a gente tem que ficar atento até isso, né? lógico. Então, bacana trazer esse ponto para a gente começar a pensar mais, né? Sim. E você tirando o ato confessional, Silvia, fica muito mais fácil de você analisar a antropoculturalidade do Evangelho. Porque é um livro sagrado? Sem dúvida, gente, é incontestável. Mas lembre-se, é uma mensagem. Vamos lá. A gente hoje tem uma elaboração de 2000 anos de uma coisa que se tornou mística, escatológica e sagrada, sacralizada. Hoje o evangelho é sacro. Naquela época, gente, era uma história. Começou como uma história qualquer. A gente Então, precisa entender isso, né, Silvinho? e aí tem outro ponto de vista que até esses evangelhos se tornarem canônicos, Uhum. eles Uhum. poderiam ser mexidos a todo momento. Então, eles foram acrescentando coisas, foram mexendo, foram tornando mais mitológicas, mais poéticas, mais para trazer para a realidade, né? Então, tem Sim. isso, né? Existe uma briga dentro dos especialistas em crítica textual que há uma corrente muito forte que acredita que o que foi menos adulterado foi o de Lucas. Porque Uhum. não precisou ser. Lucas foi tão perfeito na escrita dele que não se precisou mudar nada para convencer o público gentil. Porque, lembre-se, os judeus teve aquela facção da Casa do Caminho, que foi um grupo relativamente restrito de o que até hoje é chamado de judaísmo yeshuvânico, de pessoas que entenderam que Yeshua era o Mashiach, o Messias, mas que seguem o judaísmo. Depois que a mensagem do Cristo foi se transformando em cristianismo, foi se europeizando no cristianismo, você precisou adequar. Ó, vocês entenderam onde eu quero chegar? Vou andar mais rápido. Se a gente teve que adequar nossas festas aos pagãos, vocês sabem que o Natal não é no Natal, né? O Natal que a gente comemora não é a Natividade. Vocês sabem que a Páscoa, o Pessach que a gente comemora, não tem nada a ver com a história. São todas adaptações para que a gente ganhasse os pagãos para dentro do cristianismo. Então, se precisou modificar de fora, imagina de dentro. Imagina a mensagem em si. Então, o legal, Silvia, da ciência das religiões, quando ela tira o ato confessional, que você começa a ver, né, você tira um pouco, você tira para o lado, assim, ó, bem delicadamente, fala assim: continuo te achando sacro, te respeito, acredito em você e te adoro. Mas deixa eu analisar o texto, deixa eu analisar o objeto social que é isso aqui, o objeto antropológico que é o evangelho. Aí fica fácil, cara, que você fala assim: rapaz, eles tiveram que mudar, porque senão essa população não ia aceitar isso. Não, mudar isso aqui ficou mais fácil para o entendimento daquela época que acontecia isso, porque Constantino, porque isso, porque estava caindo. Quando você coloca essa parte mais antropoculturalista histórica na linguística, na crítica textual, fica muito mais agradável, mais fácil de você entender e você fica menos indignado com as alterações que a Bíblia sofreu, né, os atos de perversão que a Bíblia sofreu durante os milênios. Pode falar, Silvia. E um outro ponto que também é muito importante, né, quando a gente começa a analisar por isso, por esse ponto de vista, quando quando os evangelhos começaram a ser escritos, porque antes eles utilizavam de técnicas de oratória, É uma tradição de, oral, de fala, memorização homilética. e eles só foram sendo escritos quando os cristãos
que conviveram com Jesus, que tiveram ali, eles estavam já mais velhos e não tinham, e os descendentes só estavam ouvindo, né? Então, eles já estavam até começando a questionar. Sim, E sim, aí houve a necessidade de fazer o registro, que os evangelistas já estavam ficando velhos, né? sim. Isso. Eu estava estudando esses dias o Evangelho de João, Silvinha, e estava vendo, né, a escola joanina da ciência das religiões. Gente, é um pega para capar, é uma briga de sair tapa. Eu não sabia que os caras tinham tanta divergência histórico-cultural do Evangelho de João. E é interessante que acha essa divergência até um certo nível, porque a contestação é o que faz você procurar, pesquisar, buscar a verdade, e todo ganho dessa disputa teológica e dessa disputa não teológica, dessa disputa científica, porque é ciência da religião, né? Toda disputa dessa parte científica da religião, quem ganha é a gente. Porque é um campo em efervescência, toda hora tem uma descoberta nova, toda hora tem alguém falando assim, olha, rapaz, esse trecho aqui, realmente, a melhor tradução dessa palavra grega é essa daqui. Vamos sugerir uma tradução, uma mudança de tradução? Porque eu não sei se você sabe, né? A Bíblia tem 3.400 versões em 2.200 idiomas, ou ao contrário, 2.200 versões em 3.000 e cacetado idiomas. É uma coisa, dialetos, né? Assim, diferentes. É uma coisa assim que eu estava lendo esses dias. Então, é muito legal que a gente ganha com isso. Mas tudo isso que a gente está falando, técnica, de ciência, das religiões, como que a gente transporta isso para o nosso Jesus aqui do nosso estudo de hoje? A gente sabe que a mensagem foi sendo moldada, foi sendo transformada, transmutada pelo passar do tempo para se adequar à função do evangelho, que é, antes de qualquer coisa, contar a história do Messias e te chamar para uma ideologia messiânica, te chamar para uma nova doutrina, te chamar para uma nova forma de enxergar o mundo. Então, é uma história contada. O Jesus pode ter várias facetas históricas, e todas elas podem estar certas. Porque toda vez que o bem for posto, em qualquer que seja o texto, sagrado ou não, você pode ter certeza que se encaixa em Jesus. Porque Jesus é o supremo bem. Então, independente de qual versão de Jesus que te agrada mais, a de Marcos, a de Mateus, a de Lucas, a de João, ou a versão paulina de Jesus, que Paulo criou também um Jesus quase que independente. Quando você estuda a teologia paulina, você vê que é quase que um outro Jesus. Não importa qual Jesus. Mas importa o seguinte, o quanto que esse Jesus que você adotou para você está conseguindo te transformar aqui. E eu acho que a gente poderia, daqui para frente, uma conversa científica muito boa, principalmente quando está eu e Silvinha, a gente gosta de conversar sobre isso muito, mas para a gente tornar a nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje mais produtiva, vamos começar a falar desses Jesuses no programa de sexta-feira passada, que foi com o Simão Pedro, ele falou uma coisa super interessante. Ele falou assim, tem muito Jesus histórico, mas tem pouco Cristo. A gente absorve muito Jesus histórico. Mas e Então, Cristo? João, eu estou aqui pensando de tudo que você está Diga aí. falando, que é o seguinte, eu até falei sobre isso no domingo, a fala de Paulo, né, polímeros e politrópicos, que tudo que foi feito até então eram formas e pedaços. Mas, assim, se a gente parar para pensar, vamos começar de trás para frente nesse Cristo aí, né, que tudo converge para a unidade, que é o Cristo. E Leonardo Boff diz, né, o ponto de vista depende da vista do ponto. A outra coisa é que a mensagem evangélica é muito maior, muito, infinitamente maior do que os evangelhos. Né? E pensando em cada um que foi trazido, sobre o olhar diante da experiência que foi vivida, a bagagem de cada um foi colocada ali também. Foi. Assim como também nos processos, está falando dos desertos, a gente tem que lembrar que o Oriente Médio, o que existe é deserto. Então, assim, tudo é de acordo com aquela mentalidade do Oriente, né? O que precisou ser feito naquela época. Então,
eu acho que existe, na verdade, ao longo do tempo, o que mais existe de. E aí tem a oração do horto, quando Jesus diz assim. E aí eu fico pensando sobre isso também, fazendo esse link com, com a terceira revelação, que ele diz que o Consolador viria. Mas a gente esquece que ele precisou ir para que a gente crescesse também. Então, assim, tudo é feito para isso, para a gente Sim, crescer. Tudo é feito para isso. Ele veio para isso, né? E para que a gente encontrasse isso, esse Cristo, né? A outra coisa que eu acho que, independentemente da época que se viveu, se a gente for falar lá do primeiro patriarca, Abraão, e veio vindo, é a busca do Cristo, porque Jesus é Jesus, né? Ele veio, mas o Cristo é o governador. é, Então, assim, é para que o Cristo nascesse em nós. Já sim, parou para pensar sobre isso? sim, A gente sim, fala dos Salmos, a gente pode falar do Messias, né? Mas é para o Cristo nascer o tempo todo e para que ele se fizesse em nós presentes, né? E aí, por todos os tempos estarei aí. Então, a gente, de vez em quando, a gente vai se perdendo nessa história, ao invés de convergindo para essa unidade que ele representa. A Natividade, eu acho que é falar, porque ela abriu o áudio aí, não? Silvia levantou a mão. Quem quer falar antes? Alguém abriu antes a Silvia? Mas, ô Márcio, olha só, é exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Não é a letra que se modifica e o que eu tenho que esperar da letra modificada, e a letra era assim, era assado, a original era assim, era assado. Não, esquece. Até porque eu estava ouvindo um professor da Moriá University, ele falando assim, se nós tivéssemos acesso, e eles, cara, achei muito interessante, eles admitem que havia escritos de Mateus antes do Evangelho de Mateus. Eles admitem que Mateus provavelmente fez anotações. Ele fala, se a gente tivesse hoje, aqui, agora, contato com as anotações de Mateus, e um tradutor do aramaico da época, e ele traduzisse para a gente não entender nada, porque era outra forma de pensar, uma outra cultura, eram outros exemplos, eram outros símbolos. Então, nunca foi sobre saber qual é a letra original, ou qual é a letra que está mais correta, ou não. É a questão de você extrair o Cristo. É isso que você falou. Mais do que extrair o espírito da letra, e talvez extrair o espírito da letra, em última instância, seja isso. É extrair o Cristo que vai, a parte do Cristo que vai te transformar naquela letra. Esse é o Pois desafio. é. Aí, ao longo dos tempos, a gente vai se transformando em Tomé, né? Né? Não é? Aí se Porque distancia. é a questão que a gente está falando com a Silvia, o ato confessional. Você começa a barganhar com Deus. É a tentação do pináculo. Você começa a barganhar assim. Como assim, Deus? Eu acreditei piamente nisso daqui, e o Hum. Senhor me dá uma dessa. É nessas horas que a gente começa a barganhar. Silvinha, diga aí para nós. É só para finalizar, e um outro livro também que eu recomendo é Deus em Busca do Homem, né? Do Heschel. Mal de O, quem? do Heschel, do Esse eu não Abraham conheço. Joshua Heschel. Ah, sim, sim, o autor eu conheço, mas esse livro eu não conheço, É não. Deus em Busca do Homem. Porque eu acho que ele traz bem, quando a gente pensa, meu cachorro está latindo. Quando ele traz essa questão quando você traz do Jesus histórico, Uhum. e a gente e eu penso nesse livro que é fabuloso, é Deus em Busca do Homem, ele ecoa bem nessa busca do sagrado na vida humana, né? E Jesus, quando a gente começa a compreendê-lo como um judeu do século I, a gente começa a fazer toda essa busca que nessa, nessa vivência radical que existia na época, né? Sim. Então, um livro muito bacana que faz a gente começar a virar a página também, virar essa chave. Então, eu recomendo também.
Uma vez, Deus me- Soninha, um grupo de estudos, muito antes de eu entrar até no NEP, que a gente tinha, a gente fez um exercício justamente de tentar mergulhar no contexto histórico da época. E foi uma visualização guiada, que é uma forma de você, como se fosse uma, vamos dizer assim, uma micro-hipnose, vamos dizer assim, para vocês entenderem. A visualização guiada vai te levando, contando uma história e te levando para emergir, né, para fazer imersão naquela história. E foi muito interessante, porque aí depois você volta como experiência daquilo e a gente partilha, né? A experiência que eu voltei é que quando você vai lá, assim, consegue chegar perto, é de uma simplicidade tão brutal que você fica com vergonha de ficar elucubrando muito. Porque a mensagem do Cristo é tão simples e óbvia. Aí você começa a falar assim, cara, o cara falava de pastor, o cara falava de peixe, de farinha. Por quê? Porque aquilo tinha um valor muito superior a que tem para nós hoje. Para aquele povo tinha um valor demais. Perder azeite, por exemplo, quebrei o meu cântaro de azeite. Inclusão, Era o né? É fim. a inclusão, é a essência Sim, da inclusão. exato. E fora esse ato social da essência da inclusão, Asda, era o simbolismo mais forte que tinha. Então era de uma simplicidade brutal para que todos os cérebros pudessem absorver. Só que cada um ia absorver com o valor que desse ao Senhor. Ou vocês acham que uma parábola que fala de um pastor ouvido por um senador tipo Borbolentos vai ter o mesmo significado moral do que para o pastor? Mas o símbolo era extremamente forte. As ovelhas, aquilo tinha um valor cultural e emocional. Então, vou repetir, mas eu penso que extrair o espírito da letra seja realmente buscar, e por isso que é tão interessante, e na minha opinião, é essencial para nós que estudamos no NEP, a gente fazer essa busca historiográfica, cultural e até mesmo literária para dentro dos evangelhos, para você conseguir atingir essa simplicidade e deixar essa simplicidade tocar o seu coração. Porque quando você deixa a simplicidade daquela época, das palavras de Jesus, tocar o seu coração, é tão mais descomplicado do que você imagina, é tão mais descomplicado do que a gente imagina, que a gente fica até meio envergonhado. Fala assim, não, isso é tão simples isso. É tão óbvio, né? Realmente, é só ter o coração simples, que tinham os ouvintes de Jesus. Você vê que quem teve maior resistência a Jesus era quem, teoricamente, tinha mais conhecimento. Até mesmo, teoricamente, quem tinha mais sabedoria. Por isso que ele fala, obrigado, Deus, por ter privado isso dos sábios e ter revelado a esses pequeninos. Porque o coração era simples. Vamos na essência do que seja depurar. Depurar é desprender. Se um espírito crístico, já alcançando essa depuração, a simplicidade já é natural, porque o olhar já é esse. Sim, Porque ele vai nós na é que essência. estamos na complicação, né? Sim, Nós ainda estamos nesse processo todo grandioso. Ele já, a mensagem é sobre isso, né? sim, A simplicidade da essência. Vai na sim. essência, a essência já é. E é muito difícil, né, mais da gente olhar as mínimas coisas com o olhar de beleza, de magnitude de beleza que Jesus deveria ter. Um espírito elevado tem. Um espírito elevado olha nas pequenas coisas uma beleza infinita da sabedoria divina. É conseguir enxergar o reflexo de Deus em cada pequena coisa. E sentir isso. Não é só, não, eu sei. Deus está em todas as coisas. Deus está nas minhas. Não. Você sente isso. Você consegue sentir. Você sente isso aqui. O seu espírito ressoa nessa beleza. Ressoa na gratidão de pensar que você foi um espírito criado pelo próprio Deus. Você consegue ressoar gratidão nisso? É essa simplicidade que eu estou falando, que casa exatamente com essa sua noção. Jesus olhava na essência. Não tinha camada para ele, porque ele já conhece todas as camadas. Nenhuma camada atrapalha o olhar dele. E é esse exercício que a gente tem que fazer. Tirar o espelho da letra é tirar as camadas que fazem o seu olho ser mau. Mas se a luz
em seu corpo for trevas, quão grandes trevas, sim. Mas se seu olho for bom, ou a trave no olho, o argueiro no olho, tirar essas camadas. E aí, o convite que eu quero fazer é 21:02 mesmo? Uhum. Meu Deus! Eu acho que vou ter que deixar esse convite para dever de casa, hein? Nossa, foi tão bom. Deixa eu só ler uma coisa aqui. A Leonara está pedindo aqui no chat. João, você Não, poderia já. falar um A pouco conversa mais. acabou. Você poderia falar um pouco mais sobre essas alterações, talvez numa outra aula, ou me passar algum material para eu ler sobre isso? Estou estudando, mas esses moldes que foram feitos ainda me deixam com muitas dúvidas no momento de entender o espírito da letra. Leonara, só me explica uma coisa. Isso que você está me pedindo é sobre as perversões que a Bíblia sofreu, as inserções tardias, as modificações que foram feitas no texto bíblico, é isso que você está falando? Se for, tem uns videozinhos que eu posso te passar, tem os textos. Responde aí no chat ou até mesmo abre o microfone e fala aí com a gente. Deixa eu ver. Sim, é isso. Beleza, vou arrumar para você, Leonara. Pode deixar. Pode deixar. Ô, gente, aqui, só eu falei. Pelo amor de Deus, você não pode deixar isso não, cara. Ô, Denise, você não pode deixar isso acontecer, não. Ih, Denise travou. Só tirando uma dúvida minha, gente, aqui. Não riam de mim, porque eu participo de tanto estudo que eu confundo. O nosso estudo é 1 hora e meia? É 1 hora e meia? 1 hora e meia. Beleza. Então, a partir de agora, eu vou ficar quieto, só vocês vão falar. Tá ótimo. Não, mas Não, a a partir de agora vocês conversa estava falam. tão. Oi? Não entendi. Ela caiu. Caiu? Ó, Ai, a gente tinha combinado, Denise e eu, a gente lembra as passagens que o Xaxá passou na última aula? O sim. exercício seria o seguinte: a gente iria passar aqui para vocês, né, um slidezinho que ela preparou com as mensagens. E eu ia provocar vocês o seguinte: em cada versículo desse, qual característica de Jesus que mais te ressalta aos olhos? E a gente fazer um exercício de fazer um link com a doutrina dos espíritos. Eu acho que a Denise me passou esses slides. Deixa eu ver aqui, porque se ela me passou, eu vou colocar para a gente usar aqui. Calma aí, só um minutinho. Denise. Passou sim. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Se eu conseguir baixar, vai salvar aqui agora nos downloads e vamos abrir. Abrindo. Opa. Encontrou um problema? Não, não repara o problema. Ah, pecado, não vai. Ah, peraí, tá no código. Abre, por favor. Oxe, não vai abrir. Oh, fiquei triste agora, não abriu. A Denise esquece que eu sou pobre, eu não tenho esses programas, esses recursos. Ela Calma, está calma. entrando. Ela Ah, está voltando. voltou, Denise? Cadê a Voltou. Denise? Eu voltei. Eu Ah, voltei. então A pronto. internet- Eu Olha, estou tem alguém me falando que. derrubando. Tem alguém me derrubando aqui. Não, eu estou falando que você esquece que eu sou pobre, você me passa PowerPoint, não vai abrir no meu computador. Não Abre aí. abre? Não, no meu computador não abriu, não. Abre aí para a gente fazer aquele exercício Então vamos rapidinho, embora. aproveitar o finalzinho do estudo. Vamos Vamos, por favor. tentar. Então, nós já estudamos um pouco sobre Jesus, o que tinha escrito no Antigo Testamento e em Mateus, e agora permanecer. Seria, eu peguei um pouco dessas de João, sabe? Sobre João. A Bem gente legal. já passou por todas as de Mateus e algumas do Antigo Testamento. Aí, Muito bom. Então, ó, vou colocando de pouquinho em pouquinho, o não, João, volta, vai botando uma por uma, para ficar uma fácil. por Senão vai uma. ter cola. Vai ter cola, não quero que tenha Pronto. cola. Então vamos lá, gente. Interessante da Denise ter colocado o Evangelho de João. Vamos lá. Mais interessante para se entender Jesus através do Evangelho de João. Lembrando, João escreve o Evangelho dele
lá em Éfeso, por falta do ano 60, entre o ano 60 e o ano 80, ou seja, João já estava avançado em idade. E a missão do Evangelho de João é mostrar a divindade de Jesus. Ele escrevia para um público que já estava, pelo menos há 60, 70 anos, convertido, né? Conhecendo. Jesus já era conhecido. João escreve para uma comunidade fechada, para os cristãos que já haviam sido convertidos, mas que, por causa do movimento agnóstico e das culturas, né, do Extremo Oriente, ficava assim, não, mas esse negócio aí, vou dar um exemplo bem chulo para vocês entenderem, tá, gente? Lógico, não chegou a ser esse ponto, ou de repente chegou. Eu tenho minhas dúvidas se não chegou. Mas era uma coisa mais ou menos assim. Tá, mas aí, esse Jesus é bem legal, né? Aí você falou que ele multiplicou os pães. A gente tem um avatar aqui na Índia que ele fez isso, uma coisa parecida também, multiplicou comida ali também. E eu ouvi dizer que lá os judeus teve um tal de Elias que multiplicou o azeite também, mas bem legal esse Jesus seu aí. Né? Então, ele é legal, eu gosto desses caras. Não, peraí, Jesus é o Filho de Deus. Ah, não, só porque ele... Tá, porque ele multiplicou comida? Então, eu conheço gente que multiplica comida aqui na Índia também. Não, mas ele andou sobre as águas. Ah, tá, gente, também tem um iogue que anda, de vez em quando ele dá um passeio nas águas também, levita também, é bem legal. Ele levitando é muito legal. Lembre-se, o professor Paulo César Frutuoso, ele fala uma coisa sensacional sobre isso. Naquela época, a mediunidade era muito mais intensa do que hoje. Porque a mediunidade, como hoje a gente sabe que é geneticamente transmissível, transmitida geneticamente, a Santa Inquisição acabou com a maior parte dos médiuns do planeta Terra. Então não teve como os gênios passarem para frente. Mas naquela época tinha muito mais médium. A mediunidade era muito mais presente. Então o que João fez? Falou, gente, tudo bem, olha só, tá. Entendo que vocês convivam com outros médiuns, tá? Aceito, acho, sim, não duvido que tenham médiuns poderosíssimos por aí, mas tem um negócio que eu queria que vocês entendessem. Esse daqui, o tal do Jesus, ele é o Filho de Deus. Só essa a diferença. Ele foi enviado de Deus, ele é o Filho de Deus. Então, a mensagem de João é toda para provar que Jesus é o Filho de Deus. E qual é o exercício que eu vou propor para vocês? Vamos olhar o versículo? Aí eu queria que no coraçãozinho de vocês, quem se sentir inclinado em compartilhar com a gente, levantasse a mãozinha e falar, João, o Jesus que eu vejo nesse versículo é esse Jesus aqui. Escrevesse qual característica de Jesus para você, lembrando que não tem resposta certa, para você estar mais forte. E tentar fazer um link com o que você já conhece da doutrina dos espíritos. Para a gente fazer o exercício de linkar, né? Tirar Jesus da letra e colocar Jesus junto com a chave, que é Kardec, junto com a doutrina dos espíritos. O versículo é João 4, 25 e 26. Opa! Alguém quer falar? Sim, não, talvez? Não? Se eu não me engano, esse trecho, me corrija se eu estiver errado, Denise, é um encontro de Jesus com a mulher no poço de Sicar, com a mulher lá de Samaritana. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu sou. Eu que te falo, sou o Messias. E aí, para você, qual a característica mais forte que esse versículo te traz sobre todas as características que você sabe? Lembra que eu falei? Cada um de nós tem seu Jesus particular. Tinha até uma música dos anos 80 maravilhosa, né? Personal Jesus, do Duran Duran. Todo mundo tem seu personal Jesus. E é importante que seja assim, porque é o seu personal Jesus que vai te fazer entender o Evangelho. Mas para isso a gente precisa criar esse exercício. Tirar o Jesus da letra. Vamos lá. O que tem de mais forte para você a respeito de Jesus nesse versículo? Vamos lá. Pessoal, é só falar. Por exemplo, para mim é o Jesus guia. Muito bom. Ele E aí, nos anunciará tudo. Então, ele tem a verdade. Ele sabe o caminho. E sim, vai me muito bom. orientar. Eu não tinha visto por esse ângulo. Eu vi o Jesus Cristo planetário, governador planetário. Excelente. Ele vai nos anunciar tudo. Ele vai guiar a Vai verdade. nos anunciar tudo. Ele tem a verdade. Esse é o meu E caminho. aí, linka com a 625, melhor mandei guia, e linka com Uhum. o fato, do meu lado, linka com o fato dele ser realmente um governador planetário. Muito bom. A Uhum. Beth quer falar. Fala para a gente, Beth, por favor. Ah, sim. Para mim, aqui simboliza a verdade, que ele traz a verdade. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele isso. vier, nos anunciará tudo. E aí, como é que você Isso, linka nos isso com a anunciará. doutrina? Como é que você linka isso com a doutrina dos espíritos, Beth? O que você acha que a gente conseguiria fazer um link dentro
Do que você já Hã? conhece da doutrina dos espíritos? Olha, pelo que eu já conheço, é tudo. Tá, Jesus é tudo, ele trouxe tudo. É. Entendeu? Tudo. Aham. A Você verdade. falando, eu lembrei que Realmente ele é é. o espírito de verdade. Ele Isso. mesmo volta Então, como ele é espírito tudo. Ele é de tudo. verdade. Não temos saída, sabe assim? É isso, É. só isso. Eu não sou de falar muito, gente. Sou de Muito poucas bom, palavras. excelente. Ó, a Pérsia está falando aqui, fé. Extraiu fé, porque a mulher canané, a mulher samaritana teve fé. Que Teve ela, fé. por ser samaritana, ela até deveria ter, teoricamente, uma visão diferente do Messias, tá? Ela Uhum. tinha, assim, os samaritanos também acreditavam no Mashiach, no Messias, né? Mas devia ser um pouco até diferente disso, deveria. Mas ela foi lá, ela mostrou fé. Quando ele vier, ele vai anunciar tudo. Muito bom. E a Juliana falou, nosso modelo e guia também. Isso aí, bom link é isso aí. Quando ele vier, vai nos anunciar tudo. Mas vocês perceberam, nesse exercíciozinho simplesinho que a gente fez aqui, de um versículo só, o como que a gente tirou Jesuses diferentes e todos eles são válidos. E é essa provocação que eu quero trazer para vocês nesse restinho de um encontro de hoje. Vamos aprender a tirar o Jesus da letra, mais do que o espírito da letra, vamos aprender a tirar o Jesus, o Cristo da letra, né? Passa mais um para a gente aí, Denise. 6 é com Nicodemos? Não, peraí, estou fazendo confusão. O pão Não da sei. vida. Jesus lhes disse, é o discurso do pão da vida. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí? Qual Jesus vocês querem extrair de dentro desse versículo? Como é que é qual não? Como é que é o Jesus que vocês vão extrair de dentro desse versículo? Qual a Esse, característica dele? esse é um Jesus que consola, Jesus que consola. que Eu sou o consola. pão da vida, ele não terá fome, que Não tem, provê, né? tem sede, Provê. ele Por provê. quê? Ele não transformou a pedra em pão lá no deserto, por quê? Porque ele era o próprio pão. O Salmo não fala? Pois o homem vai se alimentar de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é assim que Jesus responde a Satanás? Isso. E João não fala que ele é o Verbo? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus? Uhum. Então, aí, ó, por isso que não precisou transformar a pedra em pão, porque ele é o pão da vida e ele é a palavra que sai da boca de Senhor. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito bom. Prover, a Silvinha está falando, provém um alimento espiritual. O alimento espiritual que sacia. Provê. Se você, como é que ele fala com a mulher da samaritana, da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai ter sede. Uhum. Não é? E o pão da vida que eu te dou, você nunca mais terá fome. E depois ele repete lá. Ele fala com a samaritana, depois fala no discurso lá no templo. Quem É. crê em mim, e olha só que legal, quem crê não terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, isso é uma expressão axiomática cultural, assim, aquele que seguir o meu exemplo, aquele que vier aprender comigo, porque lembre-se, Jesus era um rabi, ele era mestre. Aquele que aprender comigo não vai ter fome. E aquele que acreditar em mim não vai ter sede. Olha que legal. Então, realmente, vinha um alimento espiritual. Alguém teve alguma impressão diferente? Alguém quer trazer algum outro tipo de Jesus daqui de dentro? E aquele que cuida, né? Aquele que provê, é aquele que demonstra o seu amor por você também. E a necessidade básica, né? Qual é a sua necessidade mais básica? Comer e beber. É água e o pão. Naquela época, o pão era o alimento por excelência. Tudo era pão. Pão, 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 pão. Até porque era o que dava para comprar, era o que dava para fabricar. Era pão, alguns tipos de vegetais, de vez em quando uma proteína animal, quando dava sorte de caçar. Então, o pão era o alimento. O peixe, desculpa, eu estava esquecendo do peixe. Peixe que era muito comum, mas é uma proteína não tão fraca. Nem sempre se podia comer o peixe, porque não era tão barato quanto a gente imagina. Então vamos. Mas o basicão, né? Você vem comigo, que não vai te faltar. O basicão, mas que é um basicão, como a Silvia disse, é um basicão que, quando é transmitido para a espiritualidade, vira uma coisa sem tamanho. Alguém quer trazer algum outro Jesus diferente? Então vamos. Bora. Vem.
Jesus 7. E no último dia, o Oi, grande dia da festa. oi. Oi. Fala. Oi, Edna. Pode Esse, falar. eu sou o pão da vida, no caso aí do Evangelho de João, eu entendo que no sentido elementar, né, o pão ele exemplifica o alimento básico, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, e que nutre as células e mantém a vida humana. Eu penso nesse Sim, sentido, né? sim. Quando Jesus faz esses tipos de dicotomia, principalmente em João, dicotomia não, perdão, esses tipos de paralelismo, de espelhamento, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem Uhum, até mim não vai ter fome, porque eu sou o pão da vida. Quando ele cria essas alegorias, ele quer fazer esse ciclo mesmo. Porque lembre-se, uhum. cada palavra do Cristo tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos de sabedoria. Bilhões de É, anos de sabedoria. Sim. Diga. e tem a ver também com esse descer, né? Quando Jesus ele vem ali do céu, né? Ele se descer do Jesus do céu, ele vem compartilhar a vida com a gente também pode entender que devemos descer também, sermos comunhão de vida com ele nesse pão que ele traz para nós, né? No sentido espiritual. Sim. E aí ele sempre vai fazer o espelhamento, né? Eu vou te trazer Uhum. saúde física e espiritual. E é Isso. legal você ter percebido isso na figura do pão, porque por que o pão é tão importante? Qual é a força do símbolo pão? O pão era dividido. Você Uhum. sabe de onde vem a palavra companheiro? Companheiro vem do latim companium, aquele que eu divido meu pão. O pão Uhum. era o salário, às vezes o salário do dia era pão, É, você recebia em pão. então, Então, o pão era o símbolo da comunhão. O ágape, a reunião dos o primeiros ágape. cristãos Uhum. para dividir o pão e para falar o que o evangelho te ensinou naquele dia. Então, quando É, ele fala, eu sou o pão da vida, ele está falando assim, venham se congregar comigo. Por isso que ele fala, aquele que vem é, até mim. Né? Então, é, o pão tem esse simbolismo de gregário, de agregar, de fazer é. comunhão. Muito bom. Resume João. verdadeiramente, né? Oi, pode falar, Ed, pode falar. Resume Resume verdadeiro. verdadeiramente todo o ser dele, né? A missão que ele veio trazer para nós. Sim, sim, sim. É uma boa alegoria para resumir. A simbologia é muito própria da missão dele, é verdade. Verdade. Uhum. João 7. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha até mim e beba. E É aí? mesmo? Que Jesus é esse que chega lá no templo e grita isso no meio do templo, na maior aleatoriedade do mundo? Todo mundo lá rezando, fazendo seus sacrifícios, todo mundo em ritmo de festa, porque a Páscoa está aí, vai ser pô, na época, nessa época provavelmente era a época dos tabernáculos, as festas não era, perdão, devia ser as festas dos tabernáculos. E aí, né, todo mundo feliz, todo mundo naquele clima de festa, e Jesus chega lá no templo, solta isso no meio do nada, aleatório. Aleatório. Quem quiser, vem até mim que eu vou matar a sede de você. Fala, Uhum. dona Beth. Olha, para mim, como ele oferece, né? Nessa hora ele oferece o vinho, né? É a hora que ele oferece o vinho, né? Para que fosse bebido, né? E o vinho significa o sangue, né? O sangue que ele também que ele iria derramar por nós, mas que também nos convoca a, digamos assim, a dar o sangue, né? A dar o Uhum. sangue também para segui-lo, né? Porque não será fácil, né? Nós sabemos que não Sim. é fácil, né? Segui-lo, né? Então, para mim significa isso. É realmente você estar disposto a dar o sangue, né? A beber, Uhum. né? Essa, como é que se diz? Essa dádiva, né? De, de de trabalhar, né? De seguir, os exemplos dele servindo, né? Trabalhar nesse campo. É isso. Não sei Excelente. me expressar bem. É o que eu sinto. Muito bom, dona. Muito bom. Eu agora, e a senhora até me levantou uma coisa aqui que eu acho que eu acabei falando uma besteira. Deixa eu ver. Achei interessante, é o venha a Jesus, mim, né? É o é, venha, diferentemente Uhum. do anterior, né? É show. Jesus de braços abertos, toda a eternidade nos esperando. Venha a mim. Ele não tem pressa. Sim. Deixa eu só tirar uma. Ah, isso agora. Ah, Não, fiquei em dúvida, era Jesus na festa dos tabernáculos mesmo, o discurso dele na festa de tabernáculos, da festa dos tabernáculos, que também é uma grande festa. Né?
E, ó, essa lição de João é sensacional, hein? Eu convido vocês todos a depois darem uma lida e me refletirem sobre ela. João Essa, 7, é, essa sequência de que foi separada pelo Xaxá traz muito bom. passagens assim de frases maravilhosas, emblemáticas, É. muito Jesus, boas. Quem crê em é, mim, como disse a Escritura, quem crê em mim, como disse a Escritura, fluirão do seu ventre rios de água viva. Até o versículo 38. O 37 que é: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus estava de pé e gritou, dizendo: Se alguém tem sede, venha até mim e beba. E o 38. Quem crê... Dá mais um toquinho aí para ver se o Xaxá botou o 38 aí também. Ah, parece que Bota aí para nós. botou 38. Isso. Quem crê em mim, como diz a Como Escritura, diz o rios diz de de água água viva correrão do é. seu ventre. Nós temos uma simbologia, gente, poderosíssima. Água em movimento é vida, que é sabedoria. Água em Uhum. movimento sempre é vida e sabedoria. Por isso que a gente fala assim, quando você fala que você quer aprender alguma coisa com alguém, pô, vou beber na sua fonte. Uhum. Né? Isso eu falo, por isso que existe a fonte da juventude. Né? Então, essa metáfora é poderosíssima. Deixa eu ver aqui, ó. A Cleusa Luiza disse assim: Eu sou a verdade. O Silvio Toledo, promessa do Espírito Santo aos necessitados. Acho que estão falando do anterior, né? Do pão. E esse, gente, Uhum. do 37 e 38, e Jesus ter falado: quem tem sede, vem até mim. Qual Jesus vocês conseguem extrair desse daí? Só para a gente terminar. Olha, Jesus estava se referindo ao Espírito que os que nele crescem receberia mais tarde a sua glória, né? A sua ascensão. Estava convidando as pessoas a crerem nele, a receberem dele o Espírito Santo, né? Amém? Isso, poderia ser. Eu acho que vai dar tempo da gente ver mais um slide. Vamos ver. Vai. Beleza. É. Vamos ver. Ah, que bonito. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. E aí? Jesus é a luz. Mas aí, que tipo de Jesus que vocês estão assistindo disso? Fala para mim. Vamos para além do óbvio. Além do Jesus luz, o que mais que vocês tiram? Qual outro Jesus vocês tiram daí? Jesus guia. O guia. Eu ia dizer, Você já é guia. o Jesus, o guia. guia. Se ele é o farol, se ele é a luz, né? É o Vai guia. iluminando o caminho. É o O guia. que mais? A solução, né, para as trevas, nas nossas trevas, em que o mundo está hoje em dia, poderia ser, né? As Mas nossas terá a vidas luz trevas. da... Não é Da, qualquer luz que você vai ter, não. É, Qual luz você vai ter? da vida. Aqui da você já tem vida. dois extremos, as trevas e a luz da vida. Você escolhe É, para que lado que você vai. acho que como a luz pode tirar os homens das trevas, né? Sim, sim. E Tá? como é que vocês veem isso encaixado na doutrina dos espíritos? Acho que é a porta, né, que Kardec fala. Perfeito. Uhum. Quem foi que falou? É, a E porta, verdade. excelente. Perfeito, perfeito, é isso. Uhum. Né? Jesus a porta, Kardec a chave. A luz É, da vida é essa. Quem me segue não andarás em trevas, ou seja, quem for no meu, né, quem for atrás de mim, porque eu sou a luz, quem me segue, eu sou a luz, sou o farolzão. Quem for atrás de mim vai receber a luz da vida, ou seja, da sabedoria da existência, da sabedoria do Espírito. Porque a verdadeira vida é a vida do Espírito. Espírito. Olha que legal. E quem mais, né, quem se desdobrou para falar mais da vida do Espírito de maneira prática e científica do que Kardec? Quem se desdobrou até hoje mais do que ele? É. Eu acho difícil a gente colocar alguém que tem se desdobrado mais do que ele. Então, perfeito. Comparação perfeita. Foi o que eu pensei também. O que mais? Vamos fazer mais um ou vamos terminar? Não, mais um, ainda falta.
Mas temos ainda no algumas coisas ainda. discurso de Jesus. Esse discurso do capítulo 8 de João, cara, isso é uma viagem, mas isso é uma viagem. Quando você lê a primeira vez, você fala assim, meu Deus, que é isso, gente? Para que isso tudo, João? João devia estar muito louco, velho. Mas aí depois você vai esmiuçando, que você vai vendo a sabedoria que tem, você vai vendo, ó, que lindo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Esse aí, para mim, é o ponto alto desse discurso. Né? Jesus está no templo, divide as opiniões, porque ele fala assim, antes de Moisés ser, eu já era. Uhum. Mas como Uhum. assim? Você não tem nem 40 anos ainda, meu filho. Como assim? Não, antes de Moisés ser, eu já era. Por isso que lá, Então, quando ele fala, no início do discurso, sobre a luz da vida, a gente já pega. Fala, não, isso aqui ele já está falando da luz do Espírito, do movimento de reencarnação e tudo mais, que Kardec traz essa chave para a gente. Né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Essa frase é uma das frases mais, esse versículo é um dos versículos mais relegados do Evangelho, porque todo mundo só conhece o versículo posterior. E conhecereis a verdade, e a verdade vos E a libertará, verdade que vos é o libertará. 32. Todo mundo conhece o 8:32. Mas hum, ninguém lembra do 8:31, que é a condição. Jesus diz, ó, vai conhecer a verdade vai te libertar, mas tem uma condição. uhum. Você Se sabe você que, para permanecer mim, na minha palavra. você sabe que o que mais me chama a atenção de